Nuremberg. Nuremberg é uma cidade na Alemanha onde, depois da Segunda Guerra Mundial, aconteceu o primeiro julgamento de criminosos de guerra da história. Uma grande novidade, até então jamais havia acontecido algo semelhante. Alguns dos oficiais de alta patente do governo nazista, do Adolf Hitler, né, o Partido Nacional Socialista, a extrema-direita da Alemanha, alguns desses altos oficiais foram presos, e aí a questão era, e agora, o que fazer com eles? E aí resolveu-se que seriam julgados, né, por um tribunal internacional. E foi todo o julgamento, todo o processo legal, direito à defesa, e amplo acesso de direito à defesa, né? E, enfim, a acusação e os juízes. E esse julgamento internacional, me permita repetir, o primeiro da história, foi conduzido pelas 4 nações que venceram a Segunda Guerra Mundial: França, Inglaterra, Estados Unidos e a então União Soviética. Muito bem, fizeram um filme, né, chamado Julgamento de Nuremberg, anos atrás, filme clássico, este eu não assisti. Mas agora, em 2026, tem um novo filme, né, o título é apenas Nuremberg, o nome da cidade onde o julgamento aconteceu, e eu gostaria de comentar um pouco a respeito aqui com você. Não sei se você já assistiu o filme ou não. A propósito, já vai de uma vez, coloca aí nos comentários, você viu o antigo Julgamento de Nuremberg, o filme clássico, ou esse agora? Coloque aí, compartilhe conosco aí as suas impressões. Aproveita e já clica aí na mãozinha do joinha. Se quando chegar no final do vídeo você não gostar, você descurte, né? Fazendo isso, se você curtir, você vai ajudar muito se comentar também. Eu te agradeço desde já. Muito bem, Nuremberg. O filme tem no elenco o Russell Crowe. Ele é que fez o Gladiador, né? Um filme que fez um mega sucesso no início dos anos 2000. O Russell Crowe fez o Maximus, né? O papel no filme Gladiador. E ele agora faz o Hermann Göring, que era o número 2 do governo nazista, né? Ele seria o sucessor de Hitler. Göring era o braço direito de Hitler na época da Segunda Guerra Mundial. E o outro ator que tem grande espaço no filme são 2 protagonistas, né? O outro protagonista é o Rami Malek, que é um ator, ele é dos Estados Unidos, mas de origem egípcia, daí o nome dele, né? Rami Malek. Ele faz o papel de Douglas Kelly. Esse Kelly foi um psiquiatra do Exército dos Estados Unidos, cuja missão que lhe foi concedida é fazer uma avaliação do perfil psicológico daqueles altos oficiais do governo nazista, né, antes que eles fossem julgados. Ele determinou que eles não eram loucos, não eram doentes mentais e, portanto, poderiam ser julgados. Eles não poderiam alegar transtorno mental ou nada disso, né? Então, por isso que antes do julgamento houve a avaliação do perfil psicológico de um por um deles, 22 ao todo. Muito bem, então boa parte do filme apresenta os diálogos entre o psiquiatra, né, Dr. Douglas Kelly, e o Hermann Göring. E o filme, ele não apresenta o Göring como um vilão caricato que a gente está acostumado a ver, né? É muito interessante porque o filme apresenta Göring como um pai de família. Ele tem a esposa, uma filha, muito preocupado, porque ele está preso. Então ele está preocupado em saber se a esposa e a filha estão bem. E aí, para fazer a avaliação psicológica, o médico, né, do Douglas Kelly, vai visitar a esposa e a filha, e aí ele constata, né, que eles têm uma relação familiar saudável, normal. Göring é um bom marido, é um bom pai, é atencioso, cuidadoso. E o filme vai mostrar, então, como que, entre aspas, debates, né, intelectuais entre o criminoso nazista
e o psiquiatra. Mas o filme me deixou muito incomodado. Eu saí da sala de cinema abalado. Por quê? Vou dizer para você aqui. O Goering, no filme, é extremamente inteligente, muito inteligente. Tem um raciocínio muito rápido. Ele fala inglês. Aliás, só um comentário rápido aqui. O Crowe, Russell Crowe, que é o ator que faz o Goering, ele é australiano. Portanto, inglês é a língua materna dele. Então, mas ele está fazendo o papel de um alemão que sabe falar inglês. E aí ele fala com um sotaque muito artificial, muito forçado. Né? Mas enfim, fechado o parênteses aqui, apenas um breve comentário meu. Voltando para o assunto principal. No filme, então, Goering é, como eu disse, um homem inteligente. Ele tem uma liderança muito forte. Os outros oficiais nazistas que estão presos, todos têm um respeito enorme por ele. Né? Nenhum deles contesta a liderança dele de jeito nenhum. Afinal, como eu disse, ele era o número 2 do governo nazista. Ele é elegante na escolha das palavras, é um sedutor, manipulador. E a gente vê direitinho que ele está manipulando o psiquiatra. Né? E ele é cínico, ele mente de maneira deliberada, porque quando confrontado com a situação dos campos de concentração, ele joga a culpa em outro oficial nazista e diz que não sabia de nada. Diz que não sabia de nada e é claro que ele está mentindo, lógico. Mas ele mente de uma maneira tão fria. Eu fiquei impressionado como a cada pergunta que ele é feita, na hora, naquele milissegundo, mais rápido que um piscar de olhos, ele tem uma resposta pronta. Ele é frio, a impressão que dá é que ele tem água gelada na veia, não tem sangue nas veias, não, tem água gelada. Parece que o coração dele é uma geladeira, né? Porque ele nunca se abala, nunca fica nervoso, nunca perde a calma, não perde a paciência, não se exalta, não perde as estribeiras de jeito nenhum. Calmo ali, impassível, parece que ele não tem sentimento nenhum de nada. E é isso que me perturbou. Porque ele foi o responsável por atrocidades horríveis, indescritíveis, maldades tremendas, e não se abala, não tem sentimento de culpa e diz: tudo que eu fiz pelo meu país. Ou seja, ele estava absolutamente consciente. Os judeus foram escolhidos como o grande bode expiatório da Alemanha. Todos os problemas da Alemanha, a culpa é dos judeus. A Alemanha está com hiperinflação, os judeus são ricos, a culpa é deles. Vamos matá-los, exterminá-los e tudo estará bem, tudo se resolverá. E ele está absolutamente tranquilo quanto a isso. E eu vou dar um spoiler aqui. No final do filme é que ele finalmente se verá confrontado com uma situação que aí ele não tem resposta. Bom, mais do que isso eu não vou falar, não. E o que me preocupa? Primeiro essa situação, né? O que me preocupou, perdão, é de um homem que foi um criminoso de guerra mesmo, responsável pela morte de literalmente milhões de pessoas, e ele não tem peso na consciência. Fez o que fez e a vida para ele segue normal. É literalmente a banalidade do mal, o mal banalizado, como disse a filósofa Hannah Arendt em um livro, né, que fez muito sucesso, um livro importante que realmente deve ser lido. E aí, ao sair do cinema, foi inevitável. Eu fiquei pensando, né, como que 81 anos depois, a Segunda Guerra acabou 81 anos atrás. A situação se repete, a história está se repetindo. A gente vê esse discurso hoje de eleger um bode expiatório e julgar toda a culpa dos problemas da sociedade naquele grupo ali. Aquele pessoal que é daquele partido, daquela ideologia política, eles são todos maus, burros, eles não têm Deus no coração, são desonestos, mentirosos. Ou seja, você só diz coisas horríveis a respeito dessas pessoas, e se elas são assim, elas são menos que humanas. Vamos acabar com elas. A gente não pode esquecer que pouco tempo atrás, um político brasileiro, num momento de campanha presidencial, ele pega o pedestal de um microfone e finge que está segurando uma metralhadora e diz: vamos metralhar todo mundo que é do partido tal. E muita gente acha isso normal, tranquilo,
não tem problema nenhum, tá tudo certo. Não é de se admirar, né, que algum tempo depois alguém comemorava uma festa de aniversário, né, em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, e a casa foi invadida por alguém que é do outro partido, e esse homem matou o aniversariante. Por quê? Porque ele é do outro partido que não é o meu, é de outra ideologia política que não é a minha. Quem é dessa outra ideologia tem que morrer, tem que ser exterminado. Elegeram um bode expiatório, julgar a culpa de tudo daquele pessoal lá. Eles são 100% errados e maus. Nós, que somos da outra ideologia, somos 100% bons e corretos. Nós somos os justos, os honestos, os inteligentes, os bonitos. Nós temos Deus no coração. Os outros não. Os outros são exatamente o contrário. É uma super simplificação de um problema muito grave, porque eu jogo a culpa no outro e eu posso exterminá-lo. Eu divulgo um discurso que apresenta o outro como menos do que humano. Então, se ele for exterminado, eu não tenho peso na consciência. Ou seja, a lógica perversa do nazismo, da extrema-direita da Alemanha, está sendo divulgada no Brasil hoje. Isso é muito preocupante. A gente tem que parar para pensar de maneira crítica, refletir criticamente que nenhum discurso que separa desse jeito, os bons estão de um lado, os maus estão do outro, esse discurso não tem razão de ser. Nós todos somos parte do problema e todos devemos buscar uma solução para as mazelas da sociedade brasileira, ao invés de simplesmente julgar a culpa no outro, eleger num bode expiatório que pode ser eliminado. O filme Nuremberg deve ser visto porque ele faz a gente pensar, e devemos pensar criticamente, ao invés de simplesmente repetir de maneira acrítica o que estão dizendo por aí. Faz sentido para você? Aí eu vou repetir o que eu disse minutos atrás. Se o que eu falei faz algum sentido, clica aí, por favor, na mãozinha do joinha, ajude a compartilhar esse conteúdo, inscreva-se no canal e, se você já o fez, eu te agradeço de coração.